Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No próximo domingo estudaremos a lição de número 2, que tem como título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. E a leitura diária dessa segunda-feira, dia 3 de abril de 2023, foi intitulada A Vontade de Deus sempre é perfeita. E o texto escolhido foi Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, estamos estudando sobre os relacionamentos em família. E no próximo domingo estudaremos o que aconteceu na família de Isaac e Rebeca em relação a seus filhos Esaú e Jacó. O versículo que lemos é citado no segundo item do primeiro tópico da lição, que termina com a seguinte frase: Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. O capítulo 24 de Gênesis mostra-nos como Isaac e Rebeca se conheceram e iniciaram sua vida a dois de modo tão brilhante que se tornou um símbolo da união de Cristo com a sua igreja. Com as promessas feitas a seu pai Abraão, era de se esperar que Isaac e sua esposa gerassem muitos filhos e filhas, mas Rebeca era estéril e a sua madre somente seria aberta após 20 anos de oração de seu esposo, conforme constatamos no texto sagrado em Gênesis capítulo 25, versículo 21 a 26. Enquanto seu pai aguardou por 25 anos o cumprimento da vontade de Deus em sua vida e na vida de Sara, e, mesmo em circunstâncias completamente adversas, o Senhor cumpriu, Isaac, com 60 anos de idade, seria pai de gêmeos que lutavam entre si no ventre de Rebeca, a qual foi perguntar ao Senhor o motivo dessa peleja em seu interior. Como resposta, o Senhor lhe declara, segundo a sua presciência, que havia duas nações em seu ventre e que o maior serviria ao menor, e já que eram gêmeos, o que saísse primeiro serviria o que viria depois. Com o nascimento e crescimento dos meninos Esaú e Jacó, Isaac e Rebeca são dominados por um sentimento de predileção que traz para dentro do lar a mentira, a falsidade e o engano. Havia um propósito de Deus, pois ele conhecia de antemão qual seria a atitude de ambos. Esaú, de forma profana, como afirma Hebreus 12, 16, vendeu seu direito de primogenitura a Jacó e este passaria por um longo processo de amadurecimento que incluiu momentos de visões celestiais e de luta com Deus. Isso era necessário para o tornar o pai dos cabeças das tribos de Israel. Aprove a Deus transformar o suplantador, o enganador, e rejeitar aquele que menospreza direitos e deveres especiais, como era o de primogenitura. Sendo assim, apesar de, na maioria das vezes, não entendermos de imediato os desígnios de Deus, devemos aceitar a sua vontade e não procurar atalhos, artimanhas e artifícios carnais, os quais sempre nos levam a embaraços, perdas, lágrimas e dores. Nossa leitura nos desperta para buscarmos ensinamentos da palavra de Deus sobre a vontade de Deus. Vejamos alguns. É a vontade de Deus que sejamos gratos. 1 Tessalonicenses 5,18. É a vontade de Deus a nossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. É fazendo a vontade de Deus que alcançamos as suas promessas. Hebreus capítulo 10, versículo 36. A vontade de Deus deve ser feita de coração. Efésios capítulo 6, versículo 6. A vontade de Deus deve ser feita com deleite, com prazer. Salmo 40, versículo 8. Em algumas ocasiões, padecemos segundo a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Devemos pedir ao Senhor que nos ensine a fazer a sua vontade. Salmo 143, versículo 10. E por último, a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, vamos aceitar e cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.